vou te dizer o seguinte, essas duas grandezas eu acho assim as grandezas mais coerentes da mecânica, da física, eu gosto muito de falar delas. A gente ouve falar na história de muito tempo, mas a gente vai começar assim, a partir de Newton. Newton falou das leis de Newton, aquelas que a gente conhece, ele que falou da quantidade de movimento. Desde a época dos filósofos, já pensava-se numa grandeza que falasse da quantidade de movimento do universo, da quantidade de movimento dos astros. E o que é quantidade de movimento? Olha só, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. E essa grandeza, ela é associada à velocidade de um corpo. Então, a quantidade de movimento de um corpo está associada à velocidade. Um corpo que tem velocidade, ele tem quantidade de movimento. A quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido da velocidade. Como que a gente vai calcular? Quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade de um corpo. Simples assim. O que é quantidade de movimento? A massa do corpo multiplicado pela sua velocidade. Então, quantidade de movimento. Massa vezes velocidade. Tá? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. É isso. Então, tem módulo, direção e sentido. Eu devo ter já falado contigo da quantidade de movimento quando eu falei das leis de Newton. Newton enunciou a segunda lei dessa forma. Ele falou que a força que atua num corpo é a variação temporal da quantidade de movimento. Isso aqui vai acabar no nosso F igual a MA, que a gente viu na aula passada. Então aqui, quantidade de movimento é a massa multiplicada pela velocidade. E o que é o impulso? Geralmente quando um corpo entra em movimento é porque atuou sobre ele uma força de resultante não nula. Lembra? A gente falou da primeira lei de Newton. Então, se eu tiver um corpo aqui e atuar uma força sobre ele, esse corpo vai ter ali uma quantidade de movimento, porque a gente tem um vetor associado a isso. E essa variação da quantidade de movimento é devido a essa força que atuou durante um tempo. Então viaja comigo, olha só. Tu já brincou no carrinho do supermercado? Quando tu pega o carrinho do supermercado assim, dá aquele empurrãozinho, buf, aí tu vai, e ele pega e para antes de bater na parede. Bom, tu deu um impulso. Esse impulso depende do quê? Depende da força que tu fez. E depende do tempo que tu ficou aplicando essa força. Então, o que é impulso? Impulso também é uma grandeza vetorial e está associada a isso. Impulso é a força multiplicada pelo tempo. Bom, unidade e quantidade de movimento. Unidade e quantidade de movimento é o quilograma vezes metro por segundo. Essa aqui é a unidade de quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades. Qual é a unidade de impulso? A unidade de impulso é Newton vezes segundo. Então, 1 kg vezes metro por segundo equivale a 1 Newton vezes segundo. Por quê? Porque eu vou conversar contigo agora sobre o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Sempre que é aplicado o impulso em um corpo, esse corpo varia a sua quantidade de movimento. Então, o teorema do impulso diz o seguinte, ó. O teorema do impulso diz que o impulso é sempre igual à variação da quantidade de movimento. O que é impulso? Impulso é força multiplicado pelo tempo. Claro que tu pode escrever força vezes delta T. Eu colocou tempo só. Olha só. Força vezes tempo é igual a mv menos mv0, tá? Eu posso brincar um pouco mais, eu posso colocar aqui o m em evidência e ficar aqui um v menos v0. Ei, se eu continuar brincando aqui, eu vou chegar no f igual a ma. Olha só, a gente pode... Já fiz isso em outra aula. Aqui, força igual a m que multiplica v menos v0 é um ΔV por t. O que é ΔV por t? A aceleração. Então,
Força resultante é igual a MA. A gente pode falar sim que o teorema do impulso leva à segunda lei, ou a segunda lei leva ao teorema do impulso. Essa é uma ferramenta legal, tá? Bom, vimos aí quantidade de movimento, uma grandeza nova, massa vezes velocidade. É engraçado falar uma grandeza nova, na verdade é muito antiga. Teorema do impulso. Impulso é a variação da quantidade de movimento que a gente vai usar já. E agora vamos falar da conservação da quantidade de movimento. Quando acontece a conservação da quantidade de movimento? Quando eu adoto um sistema, escolho um sistema e não considero mais as forças externas, somente forças internas ao sistema. Então, um carro batendo no outro, a força que um carro faz no outro, no sistema, é uma força interna. As forças externas, ou elas têm resultante nula, ou elas não existem. Então, a gente fala que existe a conservação da quantidade de movimento. Ou seja, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Tu já deve ter sacado que na física tem muito disso, de conservação. Aqui, como não tem força externa, conserva a quantidade de movimento do sistema. Aí tu olha, tem dois corpinhos andando, a massa vezes a velocidade de um, mais a massa vezes a velocidade do outro, vai ser um sistema. Então imagina assim, imagina que eu tenho duas bolinhas, tá? Se deslocando com uma certa velocidade, aqui velocidade V1 e velocidade V2, obviamente M1 e M2. Qual é a quantidade de movimento inicial desse sistema? É eu fazer a quantidade do massa vezes velocidade do corpo 1, massa vezes velocidade do corpo 2, ou seja, M1 V1 mais M2 V2. Essa aqui seria a quantidade de movimento inicial. Qual seria a quantidade de movimento final? Claro que depende do que o corpo vai estar fazendo depois. Mas vamos brincar assim. Vamos brincar que depois do choque, esse corpo M1 ficou indo para trás, tá? E esse corpo M2 foi ainda... ficou bem feio esse exemplo. Mas vamos colocar assim, esse corpo M2 ficou parado. O que a gente teria depois? A gente teria M1, V1', só que isso aqui agora seria negativo, então eu iria colocar assim, M1 menos V1', porque é uma nova velocidade, e eu teria aqui mais M2 vezes zero, essa quantidade de movimento do corpo 2 seria zero. O que eu estou falando para ti? Tem que olhar e tem que ver o que está acontecendo com o corpo para ver a conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento inicial sempre igual à quantidade de movimento final. Se os corpos estão parados, a quantidade de movimento inicial é zero. Aí tu vê o que está acontecendo depois. Conservação da quantidade de movimento. Se a gente considerar um sistema e nesse sistema não tem forças externas atuando ou a resultante das forças externas é nula, a gente pode considerar que a quantidade de movimento vai se conservar. Ou seja, existe a conservação da quantidade de movimento. E daí eu vou resolver muito exercício com isso. Então vamos pegar uma situação qualquer. Olha só um exemplo. Imagina dois corpos, tá? Vindo uma velocidade V1 aqui, um corpo 1. Aqui eu tenho, olha só, uma velocidade 2 aqui, um corpo 2. Obviamente uma massa 2, obviamente uma massa 1. Aí isso é antes do choque. Bom, vamos pensar que eles estão vindo e acaba que quando batem as bolinhas, as duas bolas acabam indo para lá. Essa aqui agora com uma nova velocidade 2 e essa aqui com uma nova velocidade 1. Como que a gente iria trabalhar aqui a conservação da quantidade de movimento? Pensa, o exercício vai deixar claro que existe a conservação da quantidade de movimento. Aí tu olha uma situação antes e uma situação depois. Qual é a quantidade de movimento aqui antes? Adota o referencial.
Como quantidade de movimento é grandeza vetorial, tu sempre vai ter que adotar um referencial para dizer quem é positivo. Geralmente, para lá positivo. Então aqui eu teria M1V1, essa velocidade negativa. Então mais M2, essa velocidade 2 negativa. Essa aqui seria a quantidade de movimento inicial. Qual é a quantidade de movimento final? A massa 1 agora com essa velocidade V1' mais a massa 2 com a velocidade V2'. Aqui o linha, como o professor de matemática faz, x', x2', só para diferenciar. O que eu trabalhei? Conservação da quantidade de movimento. Então, nessa aula 16, a gente viu quantidade de movimento, nova grandeza, ela é vetorial, se liga na velocidade, impulso, força, vezes o tempo, e teorema do impulso. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Se eu correr aqui, fazer as contitas, eu vou chegar na segunda lei de Newton. Agora, vamos para o exercício.